amores, a mais um Virando a Cama do Avesso. Nossas lives estão bombando. Toda segunda, quarta e sexta, 9 horas da noite. Não esquece, tá? Quero aproveitar para vocês e pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal, ativar o sininho para você sempre saber quando tem um conteúdo novo, quando tem uma live nova aqui no canal, tá? Hoje a gente vai falar sobre aquele grande fantasma que todo mundo fica. Estou com problema de libido. Estou com problema de libido. Ai, minha libido está baixa. A minha libido está baixa. Gente, será que é a libido mesmo que está com problema? Acho que a gente joga, todos os nossos problemas sexuais em problema de libido. E não é bem assim. Então, estou aqui para destrinchar essa questão de libido, se é problema de libido, se não é problema de libido, e aproveitar para falar que não é apenas a mulher que sofre de problema de libido. A gente também vai falar um pouco sobre os problemas de libido masculinos. Então, problema de libido? Se liga nessa live, porque a gente vai esclarecer tudinho para você aqui. Ah, e não se esqueça de dar me segue nas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, né? Porque eu tô sempre falando de sexo, eu só faço isso o dia inteiro, gente, só falo de sexo. Então, por favor, me sigam nas redes sociais. Vai dar uma passadinha lá na minha lojinha, www.tatipresser.com.br. Utilize o meu cupom Vibra Comigo, que é tudo grandão, né? Em caps lock, para você ganhar 10% de desconto. Mas vamos a ele, vamos atacar esse problema de frente, porque assim que a gente ataca problemas sexuais aqui nesse canal, de frente, não tem nada de negócio de tampar o sol com a peneira, porque a gente quer entender. Afinal de contas, eu tô ou não tô com problema de libido? Vamos lá, gente. A questão do libido, como eu já falei, né, acabei de falar aqui, antecipadamente, não necessariamente é exatamente, estou com problema de libido por uma questão fisiológica, né? Ou emocional, ou isso, aquilo. A gente precisa entender da onde vem essa falta de desejo. O problema de libido seria isso. Falta de desejo, falta de vontade de transar, né? Falta de vontade de ter um relacionamento íntimo, seja com seu parceiro, seja com as pessoas que você... se você não é casada, né? Tipo, não, tem muito isso, né? Tem pessoas que falam assim, eu não sou casada, mas eu também não sinto falta do sexo. Não é bem isso, né? Apesar de que a mulher se acostuma a ficar sem sexo, diferente do que o homem, a mulher, ela é muito... Se ela, por exemplo, não se masturbar, se ela não transar, ela realmente acaba se acostumando. O homem, por ele né, ter mais uma questão de descarga ali daquele dia, ele acaba não se acostumando tanto a não transar. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Para a mulher, primeiro, é muito importante, tanto para a mulher quanto para o homem, pensar em como essa pessoa foi criada, né? Então, como é que o sexo entrou dentro da sua cabeça durante o seu desenvolvimento, tá? Então, entrou como pecado, entrou como algo errado, entrou como algo sujo. Te dou um exemplo da minha vida, né? O meu pai, quando eu era mais nova, estava, sei lá, vendo uma novela e tinha um casal lá se beijando, numa situação um pouquinho mais quente, ele tratava logo de pegar o controle e trocar o canal, sabe? Era a reação dele ali. Então, por mais que explicitamente não viessem mensagens, olha, se você transar, você é depravada, ou alguma coisa nesse sentido de sexo, pecado, associar, eu não tive uma criação muito religiosa, mas não precisa ser, né, muito idiota para você perceber de que né, situações íntimas não são para ser faladas, ou não são para ser discutidas, ou não podem ser vistas de forma natural, o que é mais grave. Então, de antemão, eu, como criança, adolescente, fui criada nessa situação. Por mais que a minha mãe fosse uma pessoa que conversasse e até tentasse falar um pouco mais sobre esses assuntos, apesar dela também não saber como encarar isso, né, com seus filhos,
Acho que se fosse hoje ela saberia muito mais, até porque tem uma filha que é professora de sexo, mas assim, na época, o que eu quero dizer é que por mais que isso não fosse um tema na minha casa, que tipo, não se fala, não sei, sabe? Existia sim uma sensação minha de que esse não era um assunto que a gente explanava assim na mesa do jantar, tá? Então, assim, a forma como que você foi criada vai influenciar demais no seu desenvolvimento sexual. Tanto é que eu também conto na minha história que isso foi uma busca minha. Eu comecei a transar e comecei a ver que não estava vendo aquilo tudo, não estava achando aquela situação assim tão incrível como nos filmes e tudo. E falava, mas né, cadê esse tanto? Você acha que essa influência, não só da minha família, direta, indireta, né? Porque, sim, a minha família veio de uma família judia, mas conservadora, que não falava desses assuntos assim, muito assim, né? Você acha que isso não teve influência? Óbvio que teve. E também a sociedade, que mostrava por A mais B que não era para a gente falar ou explanar ou falar da vida sexual, das dúvidas sexuais, enfim, nem na escola, nem em casa, em lugar nenhum, né? Então, de antemão, você vê que esse trouxe essa consequência, uma vez que eu não estava vendo o prazer dentro da relação sexual e tive que sair à caça desse prazer sozinha. Ou seja, isso foi todo um trabalho de encarar os meus próprios fantasmas para encontrar, digamos, ou correr atrás desse prazer. Não é todo mundo que tem essa posição, correto? Então, para pensar. Uma vez que a mulher ou o homem está sofrendo já coisas bem mais duras ou castradoras, tipo, não se fala sobre isso, não quero saber sobre isso, vida sexual não, sexo. Canso de ver pacientes minhas, clientes minhas, alunas minhas falando, nossa, na minha casa se você falasse sobre sexo, nossa, ninguém, não podia nem se falar. Então, por mais que eu não acho que a minha criação foi tão estrita assim, mesmo assim, eu tive que enfrentar todo um lance comigo mesmo para conseguir encontrar esse desejo. Para a maioria das pessoas que tem uma criação ainda mais repressora do que a minha, é natural que venham essas dúvidas. Só que nem todo mundo vai fazer o que eu fiz. Aliás, a minoria. Não vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, que estão à busca desse prazer. Mas a minoria das pessoas vão correr atrás desse conhecimento. Então, o que eu quero dizer é que essa forma com que o sexo é colocado dentro da sua cabeça, inicialmente na sua vida, vai ter uma influência, e essa influência não é pequena, tá? E isso vai desde a sua história com sua família, a criação e tal, e entra também dentro da questão religiosa. Ou seja, se na sua igreja, se no seu templo, no seu lugar de louvar a Deus, o sexo foi colocado como algo errado, pecaminoso, ou que vai te levar ao inferno, obviamente que isso vai gerar sentimentos de preocupação, né? Então, se você está lá e se aventura numa trans antes do casamento, você vai se sentir culpada, você vai se sentir preocupada. Será que eu vou para o inferno? Será que eu não vou para o inferno? Será que aquele meu parente está me olhando, dizendo, não é você, hein? Aquele tio que morreu está olhando assim, você, hein, transando, hein? Tá? Você não vai vir aqui me visitar no céu, não. Você vai para o inferno, né? Porque, nossa, o que acontece com as fantasias? As fantasias viram monstros. Quando a gente não coloca nome, sobrenome e vê direitinho do que a gente está pensando, do que está se tratando daquela fantasia, ela pode virar assim uma bola de neve gigante, pode virar um monstro na sua cabeça e aquilo se desenvolver numa repressão mesmo, entendeu? Então, daqui, eu falo de sexo até aqui, daqui para lá eu não falo mais, entendeu? Então, toda aquela energia, todo aquele sentimento que o sexo me traz, eu vou guardar aqui dentro da portinha e não quero mais falar sobre isso. Então, acontece muito essa influência, o sexo passa a ter muito essa influência na vida da pessoa, entendeu? E aí, quando se trata de religião, ainda por cima, quando se traz Deus no meio da equação,
a coisa fica ainda mais complicada, porque você está ali, não está nem debatendo com uma pessoa, você está debatendo, digamos, com uma entidade, que, né, que a gente não tem como discutir, não tem como saber o outro lado da questão. Então, uma coisa que eu preciso falar para vocês que é bem interessante, que é a primeira coisa, você se torna mais manipulável a partir do momento que se retira o sexo da sua vida, retira essa energia sexual. Você fica mais manipulável, você fica mais suscetível àquelas lições, entendeu? Então, a primeira coisa, e aí eu não estou falando mal absolutamente de nenhuma religião, nem nada disso, mas quando qualquer coisa ortodoxa, né, mais extrema entra dentro da sua vida, obviamente que o sexo é a primeira coisa retirada, porque aí você vai conseguir absorver mais essas lições sem a interferência do questionamento, porque o sexo, a energia sexual, ele é energia vital, é aquela energia que nos move, que nos faz fazer as coisas, né? Então, uma vez que isso está interrompido, a gente também interrompe o questionamento, o porquê disso ou o porquê daquilo. Então, o sexo e a energia sexual estão ali para auxiliar a sua vida em muito mais do que você imagina, até em poder ser um ser pensante, um ser que questiona, né? E quando a gente fala questiona, você não está dizendo que indo contra uma doutrina ou outra, é simplesmente fazendo perguntas. Isso é muito comum dentro da minha religião, particularmente, que o judeu ele questiona tudo muito, né? Tudo é questionado, tudo a gente pergunta. Tanto é que na própria religião judaica, e se alguém tiver a oportunidade de ler As Três Filhas de Reis, da editora Roca, leiam, são 3 livros, que é um rabino que entre outras coisas, dá ensinamentos de que as filhas têm o direito, sim, ao prazer, né? Então, diferentes religiões vão tomar isso de formas diferentes. O problema não é esse. O problema é como isso vai ter, qual a influência isso vai ter na sua vida como um todo. Então, a forma com que você foi criada e também na sua extensão, religiosamente também, vai ter sim influência dentro da sua vida sexual, tá? Então, uma outra questão que a gente precisa falar é sobre traumas, né? As mulheres, muitas vezes, acho que dificilmente você vai conhecer uma mulher que nunca teve um problema de assédio sexual, que nunca foi assediada sexualmente, seja passando a mão na bunda, ou num ônibus o homem se expondo ali, ou literalmente sendo estuprada ou manipulada, né, nas suas áreas íntimas sem seu consentimento. Então, assim, a maioria das mulheres já passou por alguma situação de assédio sexual. Eu diria mais do que 95%. Vai, vamos deixar uns 5% aí. E isso gera traumas. Então, a libido também pode vir de um lugar onde você não desenvolveu a sua sexualidade de forma natural, tá? Quando a gente fala em desenvolvimento natural da sexualidade, a gente tem que retirar todas as influências externas, né? Ou influências negativas externas. Então, a forma com que você foi criada, ou dentro da sua casa, ou na religião, ou na escola, né? Esses traumas que vão acontecendo, isso vai ter um papel no seu desenvolvimento sexual. Então, conforme o grau de trauma que a mulher e também o homem, mas muito mais a mulher passa na vida, né, isso pode ter uma consequência gigante. E aí, quando se fala de traumas, e aí a gente fala dos assédios, estupros, o abuso, muitas vezes é uma questão que não dá a própria pessoa não consegue ter as ferramentas necessárias para conseguir ultrapassar isso, entendeu? Então, sim, é necessário procurar um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa auxiliar ela ou ele a ultrapassar esses traumas e conseguir viver uma vida sexualmente saudável e equilibrada.
Gente, o objetivo é esse, viver a vida sexual saudável, equilibrada. Quando isso não acontece de forma natural, é sim necessário uma procura para que a gente venha a se encontrar nesse quadro, entendeu? Então, se a gente tem esse como objetivo e um grande empecilho é o trauma, esse trauma vai ter que ser atacado de alguma forma, porque nenhum trauma ou nenhum, digamos, restício da forma com que você foi criada é grande o suficiente para você não conseguir ultrapassar isso sozinha ou, melhor, com a ajuda de algum profissional que possa orientar você a ultrapassar esse trauma. Tudo isso pode ser resolvido, é isso que eu quero dizer. É uma questão de chegar e atacar o problema. E é muito necessário que a gente consiga atacar esse problema propriamente dito para conseguir viver essa vida sexual prazerosa e equilibrada sexualmente. Então, a gente temos, então, a parte de criação, a parte de religião e a parte de traumas. Que tudo isso pode se influenciar na libido. Aí a gente tem uma outra questão, que são fases difíceis da vida. Ou seja, fases de perda de emprego, fases de problemas financeiros. Para o homem, particularmente, isso é né, eu já falei isso aqui, falo de novo, ele brocha. Tá com problema de grana, nossa, o homem, a vontade, o desejo dele se traduz completamente aqui na ereção, digamos. Bem, não são todos, alguns conseguem ultrapassar até isso e não se influenciar muito por essas questões, mas isso, por exemplo, é algo que afeta muito a libido do homem. E aí existem outros também fatores que podem afetar a libido da mulher e do homem, que são, por exemplo, doenças. Então, se você está passando por um período com uma doença mais grave, ou que te traz algum tipo de preocupação, ou que te traz incômodo, esse efeito colateral de remédio, se você está passando pelo câncer, por exemplo, e está fazendo terapia hormonal, ou químio, ou rádio, etc., pode realmente, em determinados momentos do tratamento, matar a sua libido, né? Problemas, por exemplo, morte de ente querido, né? Nesse momento, né, que ainda estamos em pandemia, isso é bastante, infelizmente, mais frequente. Então, se a pessoa vai perder um parente ou um familiar ou um amigo que provoca essa sensação de impotência gigante, isso também vai refletir na relação sexual. Então, existem inúmeras questões que podem afetar a sua libido. E aí, complementando, na verdade, como a gente falou no início, existe também a questão de problemas hormonais. E aqui eu quero chamar a atenção que não é apenas femininos, mas também masculinas. Ou seja, a gente tem a menopausa e a gente tem a andropausa. Um detalhe, quando eu falo de problemas hormonais na mulher, eu não estou falando especificamente na hora da menopausa, ou seja, com 45, 50 anos. A partir de 20 e poucos anos, a mulher vai sofrer por sobes e desces de hormônio. Então, ela pode estar com uma deficiência hormonal até mais nova, né? Até uma pessoa que não está ainda na menopausa, mas está com um nível de testosterona mais baixo, progesterona mais... Enfim, o que for o seu caso ali, isso não vai acontecer apenas na hora da menopausa. Então, por isso a importância, se você está realmente sofrendo de problemas de libido, a primeira coisa a ser retirada da equação é o fator biológico, porque é o mais fácil. Então, a gente vai chegar, vai fazer um exame, ver todos aqueles hormônios, ver se há alguma baixa. Pronto, não existe baixa. Tira essa questão e aí você vai olhar mais para questões emocionais, como criação, como problemas situacionais na sua vida, né? Então, doença ou morte, etc. E falando em doença e morte, etc., também tem esses efeitos colaterais de remédios que não são, digamos, de uma doença crônica ou de algo
específica. Por exemplo, pode ser crônica no sentido de depressão. Se você está com depressão e toma antidepressivo, muito possivelmente o seu antidepressivo vai abaixar sua dosagem hormonal. Não são todas. Então, se você está sentindo que isso está acontecendo com você, eu muito te aconselho que você converse com o seu psiquiatra e diga, olha, eu estou com problemas de libido, e vê se vocês juntos conseguem testar aí outras medicações para que ele não tenha esse efeito. Essa testagem de medicação tem que ser acompanhado por um médico, tá? Porque cada vez que você sai de uma medicação e entra na outra, você tem que fazer desmamar, né? E aí depois gradualmente começar a tomar outra medicação. E de antemão já te falo, certos medicamentos vão afetar a pessoa de forma diferente. Então, não porque aquele, tá bom, eu troquei, não adiantou. Pode ser que você tenha que trocar 2, 3 vezes, entendeu? É chato pra caramba essa coisa de acertar medicação antidepressiva ou ansiolíticos, medicações desse nível. Realmente é bem chato mesmo, mas não tem jeito, porque cada medicação vai ter um efeito diferente em cada pessoa, tá? E até medicações que talvez você nem imagine que podem trazer essa falta de libido. Não é depressão, sei lá, você está tomando alguma medicação por algo que nada tem, sei lá, qualquer coisa, pode também ter a ver com isso, né? Pílulas anticoncepcionais também, muitas vezes podem abaixar a libido, então é muito importante você ter esse canal aberto com o seu médico, tá? E aí a gente não está falando apenas de mulheres, estamos falando também de homens, ou seja, a baixa nos hormônios, né, a andropausa, por exemplo, também acontece com os homens. Eu já contei aqui para vocês que durante a pandemia, meu marido, olhei para a cara dele e falei assim, eu como professora, né, como psicóloga, como educadora sexual, falei, opa, tem alguma coisa errada, isso não é seca, isso tem alguma coisa a ver com hormônio. Eu saquei isso, mas é muito difícil, né, a pessoa assim, chegar a essa conclusão. Então, a gente efetivamente, ele foi fazer os exames e viu que a testosterona dele estava lá no chão. E no caso do homem, é ainda mais fácil do que da mulher repor a testosterona, né? Mas, gente, quando a gente fala em reposição hormonal, se o caso é menopausa propriamente dita, não digam não imediatamente. Não, eu tenho histórico de doença familiar, não posso fazer reposição hormonal. Ou tenho um caso de histórico familiar de câncer, então não posso. Não é sempre assim. Vá no seu médico, pesquise você mesmo também, entenda o que são os hormônios. Tem os hormônios sintéticos, tem hormônios bioidênticos, a gente ainda vai fazer uma live só sobre isso. Que são formas diferentes de você conseguir atacar esse problema e talvez até driblar essa questão de doença anterior. Então, muitas vezes, você pode sim ter esse apoio de reposição hormonal. Para o homem, então, gente, para o homem é muito fácil. Ele vai lá, toma uma injeção de testo, ou se não passam um creminho. Então, esses homens que ficam ali adiando, porque não quer ir para o médico, é muito injusto. É muito injusto porque ele tem muito mais solução, né? Porque são homens, né, os donos dos laboratórios, então pesquisa para disfunção sexuais masculinas são muito maiores do que para as mulheres, então ele tem ali soluções muito mais fáceis na mão dele e acaba muitas vezes não correndo atrás disso quando poderia estar voando há tempos, né? Então, a gente vê que temos problemas, as possíveis para baixo de libido, né? Temos os problemas da criação, número 1, em casa, religioso, na escola. Temos problemas de traumas específicos para eles, que pode ter sim um peso grande. Temos problemas também com fases da vida e menopausa e andropausa, tá? O importante nesse momento é realmente você dizer aonde eu tô, né? E a primeira coisa que você vai fazer é eliminar o físico. Depois você vai pegar o restante e destrinchar. Sempre lembrando, gente, que a mulher é reativa, né? A gente sempre fala disso e fala de novo.
a mulher é reativa, então ela reage às investidas sexuais. Então, se você reage à investida dele e faz, até que é bom, podia fazer mais vezes, isso não é problema de libido, tá? Você é reativa, como 85%, 90% das mulheres são. Elas vão reagir àquela investida. Então, elas não vão ter aquela vontade espontânea, né? O desejo espontâneo. Ela vai ter muito menos o desejo espontâneo e muito mais o desejo reativo. É importante a gente entender a diferença entre uma coisa e outra, né? Para justamente a gente não cair na situação de que a gente acha que está com problema de baixa libido, quando nada mais é que você tem que entrar no clima antes do clima começar. Lembrando que a mulher precisa esquentar o motor aí, o motor mental, para ela entrar no clima do sexo, tá, gente? Enfim, vamos dar uma curiosidade do sexo. Vamos falar sobre uma coisa bem interessante para você ver como isso pode afetar demais, não só aquela situação naquele momento, pessoas que viviam naquele momento, mas como isso pode ter consequências ao longo da vida toda. Vinheta de curiosidade. Então, gente, é muito interessante a gente pensar que antigamente, né, depois da gente constituir, digamos, a sociedade civilizada, mãe, pai, religião entra no meio, a gente precisa saber de quem é o filho, porque senão não tem herança, blá, 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 blá. Era muito incentivado, por exemplo, a não masturbação. Então, começou-se com lendas. Que você pode ficar cego, você pode crescer pelo na mão, né? Várias teorias aí malucas, né, que entravam nessa tentativa de te dar medo para você não se masturbar, né? E aí, nisso tudo, foram elaboradas por muitos movimentos conservadores, religiosos, folhetins sobre a masturbação, que eram verdadeiros mecanismos de tortura, gente, você não tem noção. Desde colocar aquela coisa de ferro, como é que chama? Aquele troço que a pessoa não podia se encostar, cinta de castidade, até aparelhos assim verdadeiramente torturadores, entendeu? Para a pessoa evitar a masturbação. Mas é muito, muito doido como isso foi uma coisa implantada durante muitos anos, que é algo absolutamente pecaminoso, proibido, errado, sujo, dizendo até que você pode virar um psicopata, você pode virar um assassino. Esses folhetins tinham as teorias mais mirabolantes, mas que acabavam tendo um efeito na sociedade. Então as pessoas acabavam acreditando naquilo, e de tanto isso ser falado dessa forma, acabou tendo um efeito durante a nossa vida. Hoje a gente sabe, especialmente se tratando de libido em relação à mulher, que mais que você se masturba, mais vontade você tem de transar. É a única forma, inclusive, que existe, que naturalmente você consiga aumentar a sua libido, até porque mulheres não têm a pílula azul que o homem tem, né? Então, que não é de libido, mas enfim, muitas mulheres me perguntam, tem a pílula azul para mim? Não, não tem. Qual é a forma de eu aumentar a minha libido? Se masturba. Mais masturbação, mais vontade de transar que você vai ter. Então, meus amores, antes de pensar diretamente, estou com problema de libido, vamos pesquisar, vamos entender um pouco mais sobre a nossa sexualidade, entender como a gente funciona, para a gente poder se colocar em alguma caixinha dessa, ou nem tanto, né? Porque a gente nunca encaixa totalmente, e tentar resolver nosso problema, tá bom? Não se esqueça, gente, que toda segunda, quarta e sexta a gente tem lives aqui no canal. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho, visita lá minha lojinha, tá? E também me siga nas redes sociais. Até a próxima, gente. Tchau.